Bom, a gente volta a falar da morte do menino, do adolescente Abraão da Silva, de 15 anos, lá na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. Eu chamo de novo. É a matéria? Ah, então vamos soltar a matéria que foi feita pela equipe de reportagem da Band. Depois nós voltamos com o link e com o Fernando César. Solta aí, Humberto. O adolescente Abraão da Silva Maxiliano, de 15 anos, já chegou morto ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A tia do menino afirma que ele foi baleado nesta praça, no Morro do Caracol, na Vila Cruzeiro, por soldados do Exército da Força de Pacificação. Ele veio jogar bola e sentou aqui, que estava com dor na perna e estava bebendo água. O Exército veio dali, daquele canto ali, já chegou atirando nele já, ele aqui sentado aqui. Dona Idalina, que é gari comunitária, diz que estava no local no momento em que o menor foi morto. Ela não presenciou a cena, mas afirma que impediu os outros 2 rapazes que estavam com Abraão que fossem mortos pelos soldados. Eu saí empurrando ele quando eu vi os 2 garotos deitados. Já estava deitado, um com a cabeça encostada no outro. E eles falando que ia matar ele porque eles tinham visto ele matar esse outro que estava aqui em cima. Mas, segundo a Força de Pacificação, Abraão foi baleado durante uma troca de tiros entre homens suspeitos de serem traficantes do Morro do Caracol e soldados do Exército. Para o coronel Malbatan Leal, Abraão e os outros 2 rapazes que acabaram fugindo estavam em atitude suspeita. E ao serem surpreendidos pela presença dos militares, eles iniciaram um processo de fuga, caracterizando ainda mais uma atividade ilícita que estava sendo realizada, provavelmente. O Exército informou que todas as armas que estavam com um grupo de 8 militares que realizaram a abordagem aos 3 suspeitos já foram apreendidas. Além disso, o Exército instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do menor. Moradores do Morro do Caracol reclamam que os soldados vêm agindo constantemente de forma violenta na comunidade. Eles estão usando de covardia com morador, com criança desse tamanhozinho, eles querem revistar, joga piadinha daqui, joga piadinha de lá, eles vêm com toda a força. E não é assim. Bom, a gente está tão habituada a esse tipo de acontecimento, né? Eu tenho muita dificuldade de acreditar que um soldado do Exército vai atirar na cabeça de 2 pessoas que estão deitadas no chão. E também acho difícil as pessoas mudarem o seu comportamento porque chegou o Exército. Eu acho que existe, às vezes, não sei desse caso, uma afronta à autoridade, né? O Exército não está lá como babá dos moradores. Que os meninos podem fazer a malcriação que quiserem e eles, não faça isso, neném, eu vou falar com a sua mãe. Não é bem assim. Ele é um soldado. E o soldado é preparado para a guerra. E ele está lá porque aquilo era uma guerra. Ele não está lá de brincadeira. Então, a gente sabe o tipo de provocação, não estou falando que aconteceu isso desta vez, mas a gente conhece como alguns marginais, aliás, todos os marginais, provocam as autoridades. Eu vou chamar o Fernando César de novo, ele está na base da Força de Pacificação no Morro do Alemão. Fernando, como a gente viu na matéria, parentes e até uma senhora que não tem nada a ver com a família está reclamando do comportamento do Exército. O que o general tem a dizer para a gente, o general Rego Barros? Cidinha, a família chegou até a fazer um protesto na porta do Hospital Getúlio Vargas. General, a família já procurou o Exército? O Exército está aberto para receber os parentes dessa vítima? A família não procurou o Exército, mas naturalmente nós sempre estivemos abertos a recebermos as informações que forem necessárias para elucidar o fato. É importante ressaltar que trabalhamos em cima de regras de engajamento, definindo uma sequência de aplicação do nosso poder, e o que fizemos lá foi exatamente isso. Demos voz para que as pessoas deitassem, disparamos para cima com o nosso fuzil, não em direção às pessoas, executamos o tiro com a munição de borracha, enquanto isso estávamos sendo alvejados. Por fim, como uma medida de autoproteção definida dentro
daquelas regras já citadas, nós fomos obrigados a executar esse tiro. General, já que eles estavam em fuga, havia necessidade do uso de fuzis e pistolas? Eles estavam atirando contra a tropa e, naturalmente, colocando em risco, que é a última instância de avaliação da regra de engajamento, a minha tropa. Mas você analisa hoje a relação entre os militares do Exército e os moradores dos complexos, do Alemão e da Penha? Eu imagino, e mais do que imagino, eu tenho uma certeza de que a população aqui do Complexo da Penha e do Alemão recebem a força de pacificação com portas abertas. Nós temos mais de 95% de aceitação das pessoas de bem. Eventualmente, uma parte dessa população discorda do direito e dever que deve ser imposto a ela para que ela tenha o direito e dever de ir e vir. Cidinho. General Rego Barros, a gente sabe que houve uma manifestação na porta do hospital. O senhor acha que as pessoas, além do sofrimento da família, porque perder um filho é uma dor que não tem outra maior, mas essa mulher que não é da família reclamando, dizendo, falando mal do comportamento, da atitude, não nesse episódio, mas sempre dos militares, elas podem estar sendo induzidas pelos os traficantes que ainda restam aí no Morro do Alemão? Eu não gostaria de fazer juízo de valor sobre esse caso especialmente, mas eu diria, se ela tem alguma indicação de comportamento equivocado da força de pacificação, por favor, nos procure, porque o que mais nós queremos é a transparência e a correção eventual de comportamento dos nossos soldados. Os soldados fazem revista em menores? Não fazemos revistas em menores. Nós temos procedimentos relativos à idade das pessoas com as quais nós estabelecemos o contato, particularmente daqueles que estão transitando no ir e vir, mas particularmente daqueles que tenham alguma atitude suspeita. O dia a dia da comunidade hoje, Cidinha, é um dia a dia de tranquilidade. O Exército ocupou o Morro do Alemão faz um ano e um mês. Nesse período, o senhor sabe, eu não sei se o senhor tem conhecimento, de quantas pessoas foram mortas aí? Nós tivemos com a perda ontem 8 pessoas em um ano e um mês. São índices semelhantes às cidades mais desenvolvidas do mundo. Eu tenho notícia de que a cidade de Madrid tem um índice de assassinatos por 100 mil habitantes de 7 pessoas. O Complexo do Alemão tem índices, do Alemão e da Penha, tem índices semelhantes à cidade de Madrid. E todas essas 8 pessoas foram mortas por militares ou houve alguém que fosse morto? Também está nessa conta a pessoa que tenha tido desentendimento entre si, moradores? Não, exatamente. Na maioria dos casos, eu digo que o primeiro caso onde um militar disparou, e nós ainda não temos mesmo a certeza de que foi um projetil disparado por um militar nosso. É importante que eu destaque isso. Ainda está sendo apurado que tipo de projetil, ao impactar aquele cidadão, provocou o seu óbito. Nos outros casos, como eu já havia iniciado a explicitar, foram sempre eventos entre moradores da comunidade. Então, soldado nenhum até esse evento, que ainda não se sabe a origem do tiro, nunca matou ninguém no Morro do Alemão? Aqui no Morro do Alemão e em outro qualquer lugar, não matou. Nós temos a preocupação, se caso isso venha a acontecer, de apurarmos severamente para identificar e corrigir a atitude de nossa tropa. Eu agradeço muito, General Rego Barros, por sua entrevista no nosso programa. E quero dizer que muita gente fala do Morro do Alemão sem ter ido lá antes e depois da pacificação. Aliás, o secretário de Segurança, o Beltrame, diz hoje que ainda não houve. E o general Rego Barros também não está completamente pacificado. Pacificado vai estar quando não precisar mais ninguém instalar do Exército, nem a polícia, onde a presença se fará por necessidade momentânea e não uma tropa de 1.800 homens
São 1.800 homens no Morro do Alemão e da Penha. Mas eu estive lá antes e depois. Antes eu não consegui subir. Eu não consegui subir. Não passei do início de uma, nem ladeira, de uma rua onde tem o maior comércio para fazer campanha eleitoral. A segunda eu subi sozinha, numa boa, e visitei tudo que eu queria visitar. Então eu acho que a gente não pode, nesse momento, esquecer desse grande trabalho que vem sendo feito pelas forças de pacificação. Não só o Exército, mas o BOP e a PM. E a Polícia Civil também.